A doutrina espírita, ela vê o homem como de natureza biopsico-sócio-espiritual. A sua natureza biológica vai fazer com que nós, os espíritas, olhemos o ser como um biocomputador. Então, nessa parte biológica, nós vamos ter que pensar nas predisposições que o indivíduo tem para adquirir determinadas doenças ou passar por determinadas situações. Eu lembro aqui, por exemplo, quando você quer testar a relativa suscetibilidade do indivíduo à hanseníase, você faz um teste biológico que a gente chama de teste Mitsuda. Então, é sabido que existem predisposições para a dependência química. Mas a doutrina espírita vê também o indivíduo como de natureza psicológica, biopsico, sócio-espiritual. No campo da psicologia, nós temos que levar em consideração também a questão da educação, aquele ambiente em que o indivíduo se desenvolve. Muitas vezes o indivíduo é educado para aquela educação para o egoísmo, para o comodismo. Então esse indivíduo vai apresentar, sem sombra de dúvidas, uma personalidade, que eu diria uma personalidade frágil. Então há que se fazer todo um trabalho de fortificação dessa personalidade. A doutrina espírita ainda vê o indivíduo dentro do seu campo sociocultural. E aí nós lembraríamos que nós vivemos numa sociedade extremamente opressora, consumista, onde o indivíduo é levado a muito mais a pensar no conforto antes do dever. Mas a doutrina espírita, considerando o homem de natureza biopsico, sócio-espiritual, valoriza muito o campo da espiritualidade. E aí é que nós poderíamos dizer que nós estamos, sem sombra de dúvida, quando encontramos um indivíduo ligado à questão da dependência química, nós estamos diante de espíritos que não são pecadores. Eles são, sem sombra de dúvida, espíritos imperfeitos, espíritos ainda frágeis, né? Uma personalidade frágil. E a droga entra aí apenas como um epifenômeno. Nós temos que examinar todas as possibilidades do campo biológico, psicológico, sociocultural e espiritual para poder realmente ajudar uma pessoa que esteja envolvida com o problema das drogas. Estamos procurando resposta do porquê as pessoas se tornam dependentes. E vamos ouvir agora alguns depoimentos dos que já passaram por esta experiência. Eu comecei a usar drogas com meus 13 anos de idade, né? Eu posso lhe dizer, né, que a minha dicção, né, não permitiu mais que eu estudasse num colégio normal, como os outros jovens, né? Meus pais me colocaram numa escola profissionalizante e foi lá que eu tive meu primeiro contato com as drogas ilícitas. Eu acredito que seja uma falta de adequação, de sintonia com o mundo. O mundo de uma maneira geral, entendeu? Com os seus medos, com os seus valores, com os valores do outro, com a relação com o outro, o ser humano, com o mundo, então, com as instituições. Quando tinha aquelas festas de fim de ano, né? Eu era quem mais tomava aqueles refrescos de vinho, né? Eu era aquela pessoa que quando a minha mãe dava um revigorante antes do almoço para abrir apetite, né? Quando ela virava as costas, eu ia mais vezes, né? Do que era necessário. Eu já me identificava, né? O álcool, que geralmente é muito usado até na família, é um alívio. Que depois do uso da primeira dose, né, a pessoa se sente justamente mais adequada. Essa relação eu e o mundo fica menos penosa, menos difícil, né?
Sabemos que as drogas provocam diversas consequências a nível orgânico e psíquico. Existiria algo mais além do que a ciência tradicional visualiza? Nós vamos centralizar o nosso raciocínio nas consequências espirituais. Vamos esquecer todas as outras consequências, todos os outros níveis de consequências. Em se tratando de consequências espirituais, nós vamos ter que relembrar que o homem, né, é de natureza biopsico-sócio-espiritual, como já dissemos anteriormente. Mas agora, vamos ver esse ser, esse espírito encarnado. Como espírito encarnado, o homem possui um corpo, o espírito possui um corpo. E para que haja ligação desse espírito com o corpo, há necessidade daquilo que nós chamamos, em doutrina espírita, de corpo perispiritual, ou perispírito. É o mesmo corpo celeste de Paulo. Poderíamos traduzir numa linguagem atual como energias perispirituais. Essas energias perispirituais, elas funcionariam como elemento de ligação, é um laço entre o espírito e o corpo. E esse fenômeno tem efeito de feedback, ou seja, aquilo que atinge o corpo vai atingir o espírito, e aquilo que o espírito faz atinge o corpo. Então existe essa via de mão dupla, através de quê? Dessas energias perispirituais. Eu poderia dar um exemplo de que esse corpo perispiritual funcionaria como uma fita de gravador. Porque se você, uma fita de vídeo, se você utilizar uma fita de vídeo, você é capaz de reproduzir aquilo. Ela não pensa, mas ela reproduz. Então o perispírito reproduz. E seria também uma outra imagem que se poderia colocar, como se fosse aquele exemplo muito utilizado do ímã e da limalha, em que aquelas limalhas de ferro recobrem o ímã. O perispírito, então, né, seria capaz de guardar arquivados, como a fita do gravador, estados de conscienciais vividos pelo indivíduo. Então, o indivíduo que foi um leproso moral, ele teria uma expressão no corpo de uma doença, como no passado chamávamos de lepra. Graças a Deus ela não existe mais, que hoje em dia, com o avanço da ciência, a gente sabe que a hanseníase tem cura. Então, o corpo perispiritual, ele é o programador do corpo. Na realidade, existe uma semelhança entre o corpo que o indivíduo tem e o corpo que ele está quando fora do corpo. É por isso que os médiuns videntes veem o espírito com a imagem que ele tinha antes de morrer, antes de desencarnar. Então esse corpo perispiritual guarda todas essas informações. E ele é maleável conforme as emanações mentais do indivíduo. Então veja você, o indivíduo que procura um suicídio, muitas vezes inconsciente, através do uso de drogas, ele estará lesionando esse corpo perispiritual, que estará filmando, gravando essas informações, que são estados conscienciais vividos pelo indivíduo nessa encarnação. Quando ele desencarna, ele tem esse corpo perispiritual lesado, que vai se expressar em outras vidas, em outras reencarnações. Então, o indivíduo, vamos dar um exemplo, o indivíduo que suicidou-se com um tiro, por exemplo, na cabeça, esse tiro poderá atingir a hipófise. E numa encarnação seguinte, ele vai ter um distúrbio da endocrinologia da hipófise. Ele poderá ter um distúrbio do hormônio do crescimento e apresentar uma doença como acromegalia, quer dizer, o crescimento exagerado, por exemplo, das extremidades. Imagine um indivíduo que faz todo um processo de suicídio lento, seja através do álcool, seja através do fumo, seja através das drogas não socialmente aceitas. Essas lesões no corpo perispiritual trarão consequências severas em futuras encarnações.
Sim, porque eu vejo que agora que eu estou em recuperação, né? Eu era um adicto mesmo antes de usar qualquer tipo de drogas. Eu era uma pessoa diferente, que me juntava com pessoas diferentes a fazer coisas diferentes, né? Como falsificar uma assinatura na caderneta quando havia uma advertência, né? Como para matar uma aula, né? Para ir jogar um futebol, para ir a um lago da Quinta do Boa Vista. Já tinha um comportamento diferente. O que a família deve fazer quando constata que um familiar está usando